E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e vocês não acreditam que eu acabei de gravar esse vídeo e deu pau na câmera, eu perdi tudo, eu vou ter que gravar outra vez. E lá vamos nós! Vamos lá, que o assunto do vídeo não é os meus problemas envolvendo a câmera, é sobre máquinas de Turing. Nesse momento, vamos considerar questões importantes relacionadas ao que um computador pode fazer e ao que um computador não pode fazer, que é um dos objetivos dessa máquina que o Turing criou. Para entendermos ela, a gente precisa entender o que é uma função computável. Uma função computável, antes até da função computável, vamos falar do que é uma função. Uma função, em seu sentido matemático, é uma correspondência entre um conjunto de valores de entrada e um conjunto de valores de saída, de forma que cada entrada processada produz uma determinada saída. Um exemplo é uma função que converte de jardas para metros. Você fornece uma informação em jardas e ele processa essa entrada e produz uma saída que é a saída convertida para metros. Um outro exemplo é uma função que computa a adição, cuja entrada vai ser dois valores e a saída vai ser a soma desse par. Então, se a entrada for 7 e 3, a saída vai ser 10, já que essa função vai computar a adição, a soma desse par. O processo de determinar o valor de saída a partir de uma entrada de certa função é o que chamamos de computar a função. E dentro da ciência da computação, o que fazemos o tempo todo é computar funções. É por meio do cálculo de funções, é por meio de funções que são computáveis, é por meio delas que nós resolvemos problemas computacionais aí que tanto melhoram a nossa vida e a nossa sociedade. Só que algumas funções são bem mais difíceis de se computar do que outras. Uma função que calcula o seno de 38 graus, por exemplo, pode parecer uma coisa simples, mas ela demanda técnicas matemáticas extremamente sofisticadas. À medida que consideramos funções ainda mais complexas, somos forçados a aplicar técnicas mais poderosas ainda para computá-las. Será que podemos encontrar um sistema para computar funções independente de sua complexidade? A resposta para isso é não. Existem funções que são tão complexas, mas tão complexas, que não existe uma forma de determinar sua saída, dada uma certa entrada. O exemplo mais famoso disso é o problema da parada. O problema da parada ele é descrito da seguinte maneira: dado um algoritmo, ou seja, um determinado código, será que analisando o código eu sou capaz de dizer se aquele código vai ser executado normalmente ou vai ficar em loop infinito sem nunca terminar? Pode parecer um problema simples. O problema da parada é fácil de você descrever. É simplesmente você analisar um código e dizer se aquele código vai parar ou não, ou vai ficar executando para sempre. Mas a computação de uma função como essa reside além das capacidades de qualquer sistema algorítmico. Então, você ter um algoritmo que analisa esse código para dizer se ele vai parar ou não é algo não computável. É algo que vai além das capacidades de um computador. Então, uma função que resolve o problema da parada é uma função não computável. Enquanto as funções cujos valores podem ser determinados algoritmicamente, a partir de sua entrada, são as funções computáveis. Então, tudo que um computador é capaz de executar está dentro do espectro de função computável. E tudo que um computador não é capaz de fazer é o que definimos como uma função não computável. A distinção entre funções computáveis e não computáveis é muito importante dentro da ciência da computação. Como as máquinas podem apenas realizar tarefas expressas por algoritmos, o estudo de funções computáveis é o estudo das capacidades de um computador. Então, se a gente consegue determinar o conjunto de funções computáveis que existe no nosso universo, então também somos capazes de delimitar tudo que um computador é capaz de resolver. Em um esforço para entender as limitações das máquinas, muitos pesquisadores propuseram ferramentas matemáticas para tentar delimitar o conjunto de funções computáveis e também compreender melhor o conjunto de funções não computáveis. E um desses pesquisadores é justamente o Alan Turing, que propôs em 1936 a máquina de Turing,
que é usada como um dispositivo para estudarmos o poder dos processos algorítmicos. Em outras palavras, a máquina de Turing ela é capaz de determinar tudo que é computável e tudo que não é computável, de uma maneira bastante simples. Se você consegue expressar um problema dentro de uma máquina de Turing, então esse problema é uma função computável. Ou melhor dizendo, esse problema é resolvido por uma função computável. Logo, um computador também vai ser capaz de resolver esse problema. Então, se você consegue representar uma função dentro de uma máquina de Turing, você vai conseguir também representar isso dentro de um computador convencional. Você deve estar pensando, nossa, mas que coisa fantástica uma máquina de Turing. E como ela é? Como ela funciona? Uma máquina de Turing consiste em uma unidade de controle que pode ler e escrever símbolos em uma fita, por meio de uma cabeça de leitura e escrita. A fita se estende infinitamente em ambas as extremidades e ela é dividida em células. Então cada quadradinho aí que eu estou colocando na tela compõe a fita e cada quadradinho é a célula. Cada célula você pode representar um elemento dentro dela que vai ser uma letra do alfabeto daquela máquina. Você vai definir o que a máquina de Turing vai fazer. Então você vai definir como que vai ser a configuração dessa fita, qual vai ser o conteúdo de cada célula. Isso vai depender do problema que você quer resolver com a máquina de Turing em questão. Em qualquer momento durante uma execução da máquina de Turing, a máquina vai estar em uma de várias condições possíveis, condições finitas, algo que chamamos de estados. Então, sempre em um determinado momento, a máquina de Turing vai estar em um estado. Quando a computação de uma máquina de Turing se inicia, é comum ela estar no que chamamos de um estado inicial. E quando a máquina de Turing termina a sua computação, termina seu cálculo, ela vai estar no estado final, que vai ser o estado justamente de parada. Uma computação em uma máquina de Turing consiste em uma sequência de passos executados pela unidade de controle da máquina, que é como se fosse o cérebro, o cabeçote que vai realizar os cálculos complicados. Cada passo consiste em observar o símbolo que está na célula atual da fita, aquela que é vista pela cabeça de leitura e escrita. A segunda etapa vai ser escrever um símbolo naquela célula, substituindo o elemento anterior. E ao fazer isso, você imediatamente move a cabeça de leitura ou para a esquerda ou para a direita, depende de como você expressou essa máquina de Turing. E logo a seguir você modifica o estado, ou permanece no estado que já está. Para entendermos melhor isso, vamos considerar um exemplo de uma máquina de Turing. No caso, eu vou até usar esse livro aqui, Ciência da Computação, uma visão abrangente do Berkshire, que eu estou até usando ele como base para esse roteiro especificamente, e ele tem um exemplo de máquina de Turing muito bom que eu vou usar também nesse vídeo agora. Vamos considerar um exemplo de uma máquina de Turing para entendermos ela bem. Para isso, representamos a fita da máquina como uma faixa horizontal dividida em células, nas quais podemos escrever, ou seja, gravar símbolos do alfabeto em cada posição aí. O alfabeto varia dependendo de como você está representando essa máquina de Turing aí. Nesse exemplo especificamente, a gente está dizendo que o alfabeto consiste nos símbolos 0, 1 e asterisco, e a fita da nossa máquina está sendo representada aí como segue. Ao interpretar uma cadeia de símbolos na fita, representando números binários, que é o caso desse exemplo, a gente pode observar que tem aí representado o valor 5. Nossa máquina de Turing, essa que a gente vai usar no exemplo, ela vai calcular o sucessor, ou seja, ela vai somar mais 1 no valor que aí está. Então, se está representado aí o valor 5, essa máquina de Turing que a gente está usando do nosso exemplo, ela vai computar 5 mais 1. Representando 6 nessa fita aí ao final de todo o processo. Então é uma máquina de Turing bem simples que a gente está usando esse exemplo, ela só soma mais 1 no valor que ali está na fita. Para ela funcionar, a cabeça de leitura e escrita tem que estar no asterisco que marca o término de uma cadeia de caracteres. Então você tem aí asterisco, 101, asterisco. Esse último asterisco marca a posição inicial da cabeça de leitura e escrita dessa minha máquina de Turing. E normalmente a gente representa as instruções da máquina de Turing por meio de uma tabela.
Essa é a tabela da máquina de Turing do exemplo. Como você pode perceber, ela é grande demais para caber na tela, enquanto o Lucas explica. Por conta disso, o Lucas vai deixar, na descrição do vídeo, um documento com os detalhes do exemplo. Ele só vai mostrar as partes da tabela que forem necessárias à medida que o exemplo é desenvolvido. Normalmente nessa tabela vem o estado atual, qual é o conteúdo da célula que você está analisando, o valor que você vai escrever no lugar, a direção que você move o cabeçote e o novo estado. No caso, essa máquina de Turing aí do exemplo, ela tem uma tabela um pouco grande, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um documento, um doc do Google Drive, para caso você queira analisar o exemplo com mais detalhe depois. Eu não vou poder deixar a tabela o tempo todo na tela porque não vai caber no vídeo, vai ficar muito grande. Então eu vou pegar pedaços da tabela que a gente vai usar para fazer a nossa análise. Então, ao interpretar essa cadeia de símbolos dessa fita aí, reconhecemos que essa fita específica contém o valor 5. Nossa máquina de Turing é projetada para somar 1 a esse valor aí. Os estados, e ao fim desse processo, vai estar escrito o valor 6 em binário. Os estados dessa máquina são início, adição, transporte, transbordamento, que seria o overflow, retorno e parar. Então essa máquina de Turing aí tem 6 estados. As ações correspondentes a cada um desses estados e o conteúdo da célula atual são descritas na tabela, que representa as instruções dessa máquina de Turing. E assumimos que a máquina sempre inicia no estado início, que é o mais normal de acontecer na máquina de Turing mesmo. Vamos aplicar essa máquina à fita retratada, que contém o valor 5. Quando a máquina está no estado início, a célula atual necessariamente vai conter asterisco. E o que você vai fazer? Você é instruído pela tabela a reescrever asterisco na mesma posição e mover a cabeça de leitura e escrita uma célula para a esquerda, entrando logo a seguir no estado de adição. Então a fita agora está como representado aí na tela. Para continuar, olhamos a tabela para ver o que fazer quando estamos no estado adição, com a célula atual contendo 1. A tabela nos diz para substituir o 1 na célula atual por 0 e mover a cabeça de leitura e escrita para a esquerda, entrando no estado transporte. Então agora a máquina está com essa cara aí, no estado transporte. Mais uma vez voltamos à tabela e descobrimos que quando estamos no estado transporte com a célula contendo 0, devemos substituir o 0 por 1. Movendo a cabeça de leitura e escrita uma célula para a direita, entrando num estado que chamamos de estado de retorno. Após fazermos isso, a configuração da máquina está como descrito aí. A partir dessa situação, a tabela nos instrui a continuar substituindo o 0 na célula atual por outro 0, movendo a cabeça de leitura e escrita uma célula para a direita, permanecendo no estado de retorno. Consequentemente, a máquina de Turing encontra-se na seguinte condição. Nesse ponto, vemos que a tabela nos instrui a reescrever o asterisco na célula atual por outro asterisco e entrar no estado de parar. A máquina então é interrompida com a configuração representando o valor 6 em binário, conforme previsto e conforme desejado. Então a máquina de Turing desse exemplo é usada para computar uma função que chamamos de sucessor. Dado uma entrada n, um valor não negativo, então você tem um n de entrada e a saída vai ser n mais 1. Então se você fornece 5, ele vai retornar 6. Se você fornecer 13, ele vai informar como saída o valor 14. Precisamos apenas colocar o valor de entrada em forma binária na fita e executá-la até ela parar e ler o valor de saída da fita, que será o sucessor da entrada original. Toda função que pode ser computada por uma máquina de Turing chamamos de uma função Turing computável. A conjectura que o Alan Turing fez propondo a máquina de Turing é a de que o conjunto de funções Turing computáveis são equivalentes ao conjunto de funções computáveis. Então tudo que uma máquina de Turing é capaz de computar também
um computador também vai ser capaz de computar. Da mesma forma, tudo que uma máquina de Turing não é capaz de computar, um computador convencional também não vai ser capaz de computar. Então observa que interessante. O Alan Turing conseguiu propor uma ferramenta matemática que pode ser feita com lápis e papel, que é capaz de definir tudo que um computador pode fazer e tudo que um computador não pode fazer. Sendo que ele propôs isso em 1936 e é uma coisa que segue válida até hoje. É até por isso que eu estou com essa camisa aqui. Essa camisa aqui diz que um homem equipado com lápis, papel e borracha e disciplina é uma máquina universal. Quando o Alan Turing propôs essa frase que está na minha camisa, ele falava justamente da máquina de Turing. O poder computacional de uma máquina de Turing é equivalente ao poder computacional de uma máquina que temos hoje, em 2018. Então, é uma ferramenta matemática extremamente poderosa e simples, porque se você parar para pensar, um sistema matemático que você pode fazer com lápis e papel, ele expressa todo o poder computacional de um computador de hoje ou até mesmo de amanhã. Então, é uma ideia simples e genial, típica do grande gênio que é o Alan Turing. Essa conjectura de que o poder computacional das máquinas de Turing fornece um contexto capaz de expressar soluções para todas as funções computacionais que existem é o que chamamos de conjectura de Church-Turing, em referência a contribuições que foram feitas tanto por Alan Turing quanto por Alonzo Church. A literatura de computação corrobora com essa evidência. Ou seja, as funções Turing computáveis e as funções computáveis são o mesmo conjunto, representam a mesma coisa. A importância dessa conjectura é que ela estabelece as capacidades das máquinas. Então, a máquina de Turing é um padrão que te indica o poder computacional das máquinas que usamos hoje. Se um sistema é capaz de computar todas as funções Turing computáveis, ele é tão poderoso quanto qualquer computador que temos hoje. Alan Turing desenvolveu esse conceito bem antes da tecnologia ser capaz de fornecer as máquinas que conhecemos hoje. Na verdade, a visão de Turing era de um humano realizando os procedimentos com lápis e papel. E esse procedimento tem um poder computacional equivalente ao dos computadores atuais. O objetivo de Turing era fornecer um modelo por meio do qual o limite dos processos computacionais poderiam ser estabelecidos e estudados. Tá certo? Então é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender, já que esse conceito de máquina de Turing ele é bastante complexo, ele confunde muitos alunos da graduação. A ideia é só trazer uma introdução muito básica sobre esse tema. Eu espero que tenha dado para entender, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no futuro vídeo e tchau!